Olá, o Saúde de hoje está começando e hoje a gente fala sobre o crack. Para isso estamos entrevistando aqui no estúdio o psiquiatra Sérgio Seiva. Comecei há 2 anos. Vendi 3 vezes os móveis da minha casa, vendi carros, vendi peças de roupas, joias para comprar crack. A droga foi tomando conta de mim tanto que eu perdi a guarda dos meus filhos. A última vez que eu lembro que o meu filho chegou em mim e falou: "Mãe, por que você faz assim? Você gosta mais da droga ou de mim?" Aí eu olhei para ele, ele chorando. E eu estava tão dominada pela droga que eu falei: "Eu gosto de você", mas querendo que ele fosse embora para mim usar a droga. Pensei: "Nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo?" E aquilo me deu um arrependimento tão grande. Eu comecei a chorar, ele a chorar, me abraçou. Aí a minha cunhada, ela falou assim: "Você quer que eu te ajude? Você quer uma internação?" Eu falei: "Quero." Aí foi onde passou uma semana. Ela falou: "Tá tudo pronto, se você quiser ir." Na mesma hora que o resgate chegou, havia 5 minutos que a gente estava em uso. E eu peguei a droga e joguei no chão e entrei para dentro. Não sabia se eu corria, se eu pulava o muro. E pensei: não, eu pedi ajuda, eu vou ter que enfrentar. E eu estava muito magra, eu estava com 39 quilos. Não comia, não bebia há 4 dias. Já estava muito fraca. Se eu não tivesse vindo, eu acho que eu teria morrido já. Mas eu sei que a gente sai um dia, vai ser difícil, é difícil. Mas eu quero aprender, ter o autocontrole para mim não voltar a usar. Buscar eu antes de eu fumar o crack, que é o mais importante, e pegar os meus filhos de volta, porque eu tenho 2 vidas que estão me esperando lá fora, que é muito importante para mim. A maioria dos usuários de crack quer se livrar da dependência, como revela a pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo. 34% dos usuários acreditam que uma saída é a internação involuntária. No levantamento feito pelo Datafolha, 9 em cada 10 brasileiros são a favor da internação contra a vontade. A polêmica tomou conta do noticiário com a operação da polícia na Cracolândia, em São Paulo. A operação dispersou usuários que se reuniam para usar a droga. Mas o crack não está restrito a este lugar e aos marginalizados. Este funcionário público, casado com uma médica, não escapou do vício. Primeiro comecei a usar cocaína. Como começou a me fazer mal, não o efeito, mas sim me dando renite. Através de um amigo, entre aspas, eu comecei a usar o crack. Aí descambei. Eles fazem 19, 20 anos. O uso foi de lá para cá diário. Eu bebia muito mais do que eu usava. Eu sou super conhecido, tinha uma pinguinha e meu maço de cigarro. Passava 50 metros no outro, mais uma. Tomava umas 4, 5 pingas antes de buscar o crack. O álcool é, sei lá, 100 vezes mais prejudicial que a droga em si. Você falou com 2 pacientes completamente diferentes, apesar de os 2 estarem com a mesma doença em comum, né? São dependentes químicos com a mesma droga de escolha, que é crack. E a diferença é que o paciente, ou o segundo paciente, ele está numa primeira fase de tratamento, né? É uma fase que ele tem muita dificuldade em se conscientizar, ele distorce muito a realidade, então, eu não usava tanto assim, eu tinha controle. A paciente que você entrevistou é uma paciente que já tem um caminhar aí na internação, que ela já tem uma conscientização muito legal da doença dela, já tem crítica de tudo que acontecia com ela, que ela perdeu a guarda dos filhos, que aconteceu tudo de ruim com ela, né? Ela consegue enxergar a devastação do crack na vida dela. Segundo a pesquisa, 3 milhões de brasileiros com mais de 16 anos já experimentaram o crack. A droga acaba causando uma fissura, uma sensação de que a pessoa precisa consumir mais e precisa buscar mais, que impele essa pessoa a fazer atos completamente desmedidos, como roubar, se arriscar a roubar para poder... Não há dúvida que
farmacologicamente, se podemos falar em potencial gerador de dependência, se existem drogas com potenciais geradores de dependência maiores ou menores, o crack é dos maiores. Ou seja, o crack é uma droga perigosa, não é que as outras não o sejam. Quer dizer, porém, nós temos relatos aí pela prática, a gente já trabalha nisso há bastante tempo, de pessoas que depois de 2, 3, 4 semanas já estão dependentes ao crack. Não é que isso daí seja uma questão fundamental. Quer dizer, essa questão tem tratamento, tem possibilidade. Quando eu falo tratamento, não é só o tratamento médico. Quer dizer, ela tem possibilidade do cara sair desse fenômeno. Né? Dos usuários de droga, dependentes ou não, que procuram tratamento, seja no sistema público, seja no sistema privado, internacional, quer dizer, isso significa apenas 0,00001%. A invisibilidade é muito grande. Quer dizer, quem aparece para tratamento ou é levado, você falou aí em compulsório, de uma forma compulsória ou não, é quem está gravemente atingido, seja pela dependência, seja pelo impacto da substância sobre o organismo. Como vimos na Cracolândia principal agora, cerca de 2 a 3 mil pessoas ali morando constantemente, vivendo constantemente, até recentemente, até a polícia fazer essa intervenção, sujeitos degradados, completamente sem capacidade de ação e de escolha nenhuma, sem liberdade nenhuma. Quer dizer, talvez para esses casos que tenham perdido, dessas pessoas que tenham perdido a liberdade de escolha e de opção e que estejam muito atingidos pela droga, estejam muito doentes, tanto psiquicamente quanto fisicamente, talvez aí, para alguns, para a grande maioria deles, uma internação seja necessária para uma recomposição física e psíquica, ou as duas, numa clínica, para deixar esse cara em pé. Quer dizer, que eu acho que antes de se pensar se é contra ou a favor, o cara tem que viver, para que ele possa escolher isso depois. Quer dizer, então, realmente, agora, faltam clínicas. Tem pouco, né? Tem pouco leito para essa quantidade de gente. Pouco leito. Existe uma política do Ministério da Saúde que está sendo revista, eu acho, o que se provou que não funciona, quer dizer, que são pacientes muito graves e que o custo operacional disso daí é realmente muito alto, é mais alto do que você criar clínicas especializadas por atendimento de 60, 90 dias, ou o tempo que for, ou o tempo que seja necessário. Que essa questão, ela não é uma questão de polícia, como está sendo feito aparentemente agora. Tem que ser o governo do Estado, no caso, o governo do município, o governo federal, quer dizer, que tem que ser o organizador disso. Porque a gente está falando não só em tratamento, mas nós temos que falar num grande programa de prevenção, promoção da saúde, e num programa que é fundamental, que é o terciário, que é de reinserção socioprofissional. Sérgio, a gente viu esses números, né? 2% das pessoas entrevistadas já teriam entrado em contato com crack, quase 3 milhões de brasileiros. A gente está enfrentando uma epidemia de crack? Tem crescido ou você não acredita nisso? Apesar de ter crescido o número em termos absolutos, não acredito que se possa falar em epidemia de crack. Nós estamos esquecendo, e a mídia que está pautando essa discussão, está glamourizando demais o tema, ou não se toca no assunto, ou então se toca demais. Quer dizer, e estamos esquecendo do velho álcool e da lambança que ele faz nas pessoas, do tabaco, na lambança que ele faz, e inclusive em outras que de menor escala, como a maconha, como outras coisas. Então, realmente, se nós formos olhar em termos relativos, nós temos menos de 2% ou 1,5% da população que usa drogas, se usa o crack. Então, assim, você acha que tem uma certa expansão desses casos? E se houver essa expansão, né, o que explicaria, assim? O que poderia estar explicando
esses casos, esses novos casos que a gente tem visto, ou que talvez a mídia esteja exagerando, mostrando uma situação um pouco exacerbada, mas o que explicaria esses números? Assim, é uma droga barata por isso? Sem dúvida, por ser uma droga barata, você compra uma pedra de crack em qualquer bocada por 5, 10 reais, e dependendo do grau de pureza dela, talvez um pouquinho mais cara, qualquer um pode comprar. E quem não pode comprar recorre aos diversos recursos conhecidos, como assaltos, como roubos, como coisa, onde no mercado de trocas aí, um toca-fitas custa uma pedra, 5, 10 reais, um toca-fita de carro. Então, o carinha se expõe a abrir um carro, a ser pego, a ser preso, a ser, sei lá, morto, por causa de 5, 10 reais. E é isso mesmo, né? A droga acaba causando uma fissura, uma sensação de que a pessoa precisa consumir mais e precisa buscar mais, que impele essa pessoa a fazer atos completamente desmedidos, como roubar, se arriscar a roubar para poder... Não há dúvida que, farmacologicamente, se podemos falar em potencial gerador de dependência, se existem drogas com potenciais geradores de dependência maiores ou menores, o crack é dos maiores. Ou seja, o crack é uma droga perigosa, não é que as outras não o sejam. Quer dizer, porém, nós temos relatos aí pela prática, a gente já trabalha nisso há bastante tempo, de pessoas que depois de 2, 3, 4 semanas já estão dependentes ao crack. Não é que isso daí seja uma questão fundamental. Quer dizer, essa questão tem tratamento, tem possibilidade. Quando eu falo tratamento, não é só o tratamento médico. Quer dizer, ela tem possibilidade do cara sair desse fenômeno, né? Esse ponto que você toca é interessante. Assim, até pouco tempo atrás se falava que praticamente todo consumidor, enfim, a pessoa que experimentasse o crack ia virar dependente e morreria muito rápido, né? Essa era a primeira imagem que a gente tinha da questão do crack. Essa nova pesquisa do Datafolha, enfim, outras pesquisas que vêm surgindo, mostram para a gente a possibilidade de pessoas que experimentam, usam uma vez ou outra e não se tornam dependentes, ou de pessoas que passam por momentos de dependência, mas conseguem sair dessa situação e, enfim, conseguir viver sem droga, ou conseguir viver usando menos droga, ou eventualmente usando a droga, assim. Como que vocês têm visto isso no dia a dia, nos atendimentos, assim? Qual é a regra? A regra é o cara migrar rapidamente para a dependência, ou o cara conseguir não migrar para a dependência? Até há poucos anos atrás, poucos anos que eu falo, coisa de 10 anos, 15 anos, quer dizer, você falou na questão da migração, da transição. Quer dizer, o grande hit do momento eram as drogas injetáveis. Quer dizer, o sujeito que fazia uso injetável de drogas e estava arriscado ao HIV, aos vírus da hepatite B e C, que isso continua. Mas nós temos visto também alguns trabalhos epidemiológicos brasileiros consistentes, mostrando que, pelo menos fora dos grandes bolsões de pobreza, lá dos fundões da Zona Leste, Sul de São Paulo, por exemplo, tem diminuído esse uso injetável. Quem sabe o crack tem substituído, tem sido servido de uma via de transição. Vamos usar um termo aí meio estigmatizado, quem sabe esteja havendo uma redução de danos natural. Quer dizer, o cara ele não se contamina pelo HIV ou pelo vírus das hepatites B e C, mas ele se contamina de outra forma. A droga tem um impacto, querendo ou não, a droga é perigosa porque ela tem um impacto forte no organismo. Ela é um derivado da cocaína, fortemente adrenérgico. Quer dizer, o sujeito tendo alguma vulnerabilidade qualquer, ou sem vulnerabilidade nenhuma mesmo, ele pode se arriscar um infarto agudo do miocárdio. E nós temos visto nos pronto-socorros aqui de São Paulo, aqui do Brasil, e na imprensa internacional, na imprensa especializada, na mídia médica internacional, Estados Unidos e Europa, quer dizer, um grande aumento de entradas em pronto-socorros de garotos de 16, 17, garotos e garotas de 16, 17 anos, que entram por infarto agudo do miocárdio, não necessariamente pelo crack, mas pela cocaína.
Quer dizer, e vai se ver a história pregressa, familiar, dele próprio, história cardiológica pregressa, não existe. Quer dizer, o único fator de risco, se é que podemos falar assim, é a cocaína. Mas existe, então, na tua opinião, a possibilidade do uso do crack eventual, ou a pessoa que teve uma situação de dependência depois consegue superar? Enfim, hoje a gente tem muitos ex-dependentes de crack vivendo, né, nas grandes cidades. Uhum. Isso é real, então? É real. Eu me lembro de um seminário de alguns anos atrás que nós éramos do então Conselho Estadual de Entorpecentes, organizamos no Memorial da América Latina e produziu-se um livro ali chamado Drogas, Hegemonia do Cinismo. Quer dizer, e nós convidamos professores, pesquisadores, estudiosos do mundo todo, realmente do mundo todo, Europa, Estados Unidos, América Latina, até do Brasil tinha, quer dizer, para falar sobre isso. E tinha um grande professor espanhol, o Antônio Escorrotado, que escreveu uma história monumental das drogas, história geral das drogas, desde os primórdios até agora, é um livro clássico. E nós trouxemos esse senhor aqui. E no capítulo inicial desse livro, que depois eu posso passar a você, caso haja interesse, ele fala que dos usuários de droga, dependentes ou não, que procuram tratamento, seja no sistema público, seja no sistema privado, internacional, quer dizer, isso significa apenas 0,00001%. A invisibilidade é muito grande. Quer dizer, quem aparece para tratamento ou é levado, você falou aí em compulsório, de uma forma compulsória ou não, é quem está gravemente atingido, seja pela dependência, seja pelo impacto da substância sobre o organismo. Caso de infarto, caso de acidente vascular cerebral, caso de pulmão de crack, que é outra gravidade da coisa, e outras situações, tentativas de suicídio, casos de comorbidades psiquiátricas, depressão, enfim, delírios e coisa e tal. Nós fizemos quer dizer, o grupo ao qual eu pertenço, ou pertencia até há pouco tempo atrás, da Faculdade de Medicina da USP, era um núcleo especializado em epidemiologia para DST e uso de drogas. Nós fizemos um estudo com cerca de 300 a 400 usuários de crack, tem alguns anos isso. E no bloco referente aos usuários de crack, 300 e poucos, cerca de 90 e tanto por cento, 92, 93%, tiveram amigos, parentes, conhecidos assassinados, não mortos, não por overdose ou pelo uso, mas por pequenas dívidas em relação ao tráfico, coisa de R$10, R$15, o traficante matava essa garotada. Então a violência é muito próxima. Então a gente já está indo para um outro componente, que é o componente da violência, que é o componente do submundo. Talvez a grande causa de morte do crack não seja a droga em si, mas o impacto social, enfim, das redes sociais que ela produz na vida do indivíduo. Então. Sem perder de vista que o crack, já que estamos falando do crack, quer dizer, ela ocasiona, quer dizer, um impacto importante saúde, sobre a qualidade de vida, sobre a saúde. Sobre a saúde. Agora, Sérgio, o que a gente tem de novidade de tratamento de crack hoje? O que está funcionando? Então, assim, se discute muito nesses últimos tempos a internação compulsória. Você é favorável aí lá na Cracolândia pegar aquele indivíduo que está vivendo ali na rua e interná-lo compulsoriamente por um período limitado de tempo? Ou você é contra? E além disso, além da internação compulsória, que alternativas a gente tem para tratar alguém que usa crack? Eu acho que a questão mais importante é essa última. Quer dizer, ser contra ou a favor do internamento compulsório a meu ver, é um falso dilema. É uma falsa questão, é uma falsa preocupação jurídica, policial jurídica, inclusive. Porque se nós, como vimos na Cracolândia principal agora, cerca de 2 a 3 mil pessoas ali morando constantemente, vivendo constantemente, até recentemente, até a polícia fazer essa intervenção, sujeitos degradados, completamente sem capacidade de ação e de escolha nenhuma, sem liberdade nenhuma. Quer dizer, talvez para esses casos que tenham perdido, dessas pessoas que tenham perdido a liberdade de escolha, de opção, e que estejam muito atingidos
pela droga estejam muito doentes, tanto psiquicamente quanto fisicamente, talvez aí, para alguns, para a grande maioria deles, uma internação seja necessária para uma recomposição física e psíquica, ou as duas, numa clínica de média duração, 60, 90 dias, para deixar esse cara em pé. Quer dizer, que eu acho que antes de se pensar se é contra ou a favor, o cara tem que viver, para que ele possa escolher isso depois. Quer dizer, então, realmente, agora, faltam clínicas. Tem pouco, né? Tem pouco leito para essa quantidade de gente. Pouco leito. Existe uma política do Ministério da Saúde que está sendo revista, eu acho, que até há pouco tempo atrás ela favorecia muito a criação ou a contratação de leitos hospitalares gerais para dependente de droga, de álcool e outras substâncias, o que se provou que não funciona, quer dizer, que são pacientes muito graves e que o custo operacional disso daí é realmente muito alto, é mais alto do que você criar clínicas especializadas por atendimento de 60, 90 dias, ou o tempo que for, ou o tempo que seja necessário. Os casos que você viu, que você tratou, que você acompanhou, que conseguiram sair, né, de uma situação de dependência para uma situação de um controle melhor, né? A gente nunca fala que o cara está totalmente livre da droga ou limpo da droga, né? A gente considera a dependência uma doença crônica, enfim. Mas os caras que conseguiram sair de uma situação crítica para uma situação melhor foram as pessoas que foram internadas, que passaram 60, 90 dias internadas, ou hoje com tratamentos, por exemplo, domiciliares, mas com suporte familiar, psicoterapia, enfim, outros tipos de suporte médico, psiquiátrico, a pessoa consegue sair dessa situação? Sinceramente, eu não tenho resposta para isso. Para mim é uma grande indagação. É uma indagação tão grande quanto a sua. Uhum. São 3 pontos de interrogação em cima, atrás, que realmente não sei. Quer dizer, porque não existe um perfil de um dependente de crack. Por exemplo, se você for dependente de crack e eu seja dependente de crack, nós temos perfis diferentes. Eu vou precisar de um tipo de abordagem e você de outro. Uhum. Quer dizer, claro que eu não estou falando da intervenção farmacológica, da intenção, mas da abordagem como um todo, familiar, global, redes sociais, enfim, dessa grande rede de saúde que está absolutamente fragmentada, e, enfim, inclusive medicamentoso. Nós não temos, tanto no sistema público quanto no privado, pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Temos poucos dentro das universidades, no CRATOD, em alguns centros de referência, em São Paulo e em outros estados, mas são pouquíssimos em relação à necessidade da população. O que você imagina num futuro médio, vamos chamar aí, em relação à questão do crack? Assim, você acha que a gente vai assistir um aumento dos casos, uma estabilização desses casos? Você acha que a gente vai conseguir oferecer mais leitos, pelo que você tem visto de movimento das políticas de saúde? A gente, quer dizer, a mídia, todo esse impacto que a mídia gerou, talvez tenha um efeito negativo, né, de se falar demais sobre o assunto, talvez até de fazer com que algumas pessoas que nem, né, tinham entrado em contato com essa história pensem numa possibilidade, né, isso pode talvez ser um efeito negativo, mas, ao mesmo tempo, essa história toda da mídia trabalhar essa questão, talvez tenha um reflexo de fazer com que as pessoas, as autoridades, os responsáveis se organizem para que a gente ofereça uma possibilidade de tratamento melhor para os usuários ou para os dependentes. O que você acha? Eu acredito nisso. Quer dizer, um ponto que você colocou aí, talvez como negativo, se eu entendi certo, eu vejo como positivo, que, por exemplo, talvez seja o único ponto desse escândalo nacional que a mídia está promovendo, os grandes jornais, Estado, São Paulo, Folha, UOL, Terra, enfim, toda a Veja e tudo mais, está fazendo com que as pessoas reflitam essa questão. Quer dizer, e aí, então, a partir dessa pressão toda, essa pressão positiva que a mídia tem, que a mídia gera, talvez isso faça acordar as nossas autoridades sanitárias e governamentais para a verdadeira extensão do problema.
Quer dizer, que essa questão, ela não é uma questão de polícia, como está sendo feito aparentemente agora. Quer dizer, coloca-se uma ação policial, das polícias civil, militar, federal, enfim, coisa e tal, faz-se uma higienização da área, joga o lixo para baixo do tapete e resolve-se a questão. Como a declaração da nossa secretária de Justiça dizendo que a Cracolândia acabou. Ela fez uma declaração pública recente. Prezo muito a nossa secretária, porém foi uma infelicidade a que todos nós estamos sujeitos. Quer dizer, as autoridades acordem para a questão, porque até agora nós temos visto, entra governo, sai governo estadual, municipal, federal, há anos, quer dizer, fala-se a droga é o nosso principal problema, a droga é um dos problemas grandes, e não se faz nada. E só a polícia não vai resolver, né? E só a polícia não vai resolver. Quer dizer, a questão é tão aguda e é tão grande que ela tem que ser encarada de uma forma multissetorial, intersetorial, intersecretarial. Quer dizer, se tem que ter um polo organizador, tem que ser o governo do Estado, no caso, o governo do município, o governo federal, quer dizer, que tem que ser o organizador disso. Quer dizer, e realmente a polícia aí, as polícias vão ter o seu papel, a saúde vai ter o seu papel, a educação vai ter o seu papel, a cultura, o esporte, o trabalho, porque a gente está falando não só em tratamento, mas nós temos que falar num grande programa de prevenção, promoção da saúde, e num programa que é fundamental, que é o terciário, que é de reinserção socioprofissional. Reinserção socioprofissional de quem? De pessoas que são excluídas socialmente porque são analfabetas e que não têm a mínima capacidade técnica para trabalhar em nada. Quer dizer, então, quando se fala em programa de atenção ao usuário de drogas, não se está falando só em tratamento, está se falando em promoção de saúde para as comunidades, em prevenção nas comunidades e na reinserção socioprofissional. É uma grande ação da sociedade civil no sentido de capacitar esse pessoal. Escolas profissionalizantes, nem que sejam assim, profissionalizantes ralé, cursos de pequenos marceneiros, de sei lá de quê. Eu já não estou falando de pequeno, estou falando do Senai, quer dizer, e outras, Liceu de Artes e Ofícios, e outras, quer dizer, botar esse pessoal em tratamento ainda. Pode ser em hospitalização, logo depois da hospitalização, num CAPS ou num ambulatório, mas botar esse pessoal para trabalhar, porque senão eles voltam para o tráfico. O tráfico oferece um grande poder de sedução. Ou voltam para a rua, né? Ou voltam para a rua e para o tráfico. Quer dizer, o tráfico paga hoje 500 mil, 2 mil reais por semana para essa molecada, que vai ganhar 8, 10 mil reais por mês. Quando que eles vão ganhar isso? Quer dizer, um médico mal ganha isso. Um psicólogo mal ganha isso. Certo. Sérgio, então, olha, muito obrigado pelas tuas considerações. Valeu. Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, né, abordar essa questão do crack de uma maneira mais ampla, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A questão é ampla demais. Daqui caberiam 3, 4 horas seguidas de conversa. Obrigado, Sérgio. Agradeço a você. E o Saúde de hoje está acabando por aqui. Semana que vem tem mais. Fica com a gente.